Boa noite, seja bem-vindo à edição de sábado do Jornal. Acompanhe agora as notícias que marcam a atualidade. O antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Padre Filipe Couto, defende que haja um diálogo profundo com os autores da insurgência em Cabo Delgado e aponta o que chama de má distribuição de recursos como a raiz do conflito naquele ponto do país. O também fundador da Universidade Católica de Moçambique critica ainda a condução do processo eleitoral. A minha opinião de Cabo Delgado é esta, que temos que, de facto, fazer os possíveis de falar com as pessoas insatisfeitas e com as pessoas que suportam essas pessoas insatisfeitas e não estar só a dizer que são os islâmicos que estão lá, que são não sei o quê, que são só os corruptos e tudo aquilo ali. Aquilo ali é uma dinâmica que mostra que se queremos ser uma nação única e queremos ser mesmo do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo Índico, temos que ter outra política. A defesa, a polícia, os magistrados, a justiça, a economia tem que mudar. Como também, tem que mudar, chega aí, não vou falar demais agora. Na íntegra, entrevista com o Padre Filipe Couto, a seguir a este Jornal da Noite e no programa Moçambique 50 anos. Seguimos com outras notas informativas. Apesar da indústria do petróleo e gás ser neste momento um dos setores que mais investimentos atrai para Moçambique, por si só não será suficiente para garantir a independência econômica do país. Por isso, para que isso aconteça, é necessário que os setores ligados à cadeia de valor da indústria desempenhem plenamente o seu papel, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento nacional, de acordo com o especialista bancário Casimiro Chikwava. O especialista bancário Casimiro Chikwava reagiu às críticas feitas pelo economista e antigo ministro da Administração Estatal, José Chechava, durante a primeira reunião de quadros do setor financeiro realizada pela Frelimo, onde apontou a não estruturação adequada do setor informal, a ausência de políticas consistentes de apoio e a reduzida disponibilidade de financiamento por parte da banca comercial, como entraves para o seu desenvolvimento, apesar do potencial transformador da economia que este tem. Segundo Casimiro Chikwava, que falava em entrevista à MBC TV, é necessário criar estímulos ao setor bancário para incentivar o investimento neste segmento. São grandes negócios no setor, mas que não é tudo. Ele, sem o ecossistema, sem as bases de produção, sem toda a cadeia, se olharmos, por exemplo, para o setor de petróleo e gás, na sua forma de funcionar, ele agrega um conjunto de setores, desde agricultura, pesca, indústria, produção de peças, a logística. Então, estes fatores ou estes atores intervenientes neste processo, se estiverem a fazer o seu papel, teremos o que efetivamente vai transformar a nossa economia, vai trazer fatores de produção próprios e trazer a riqueza para as pessoas certas que vão sentir o desenvolvimento deste setor de forma muito concreta. Relativamente ao fato de o setor de petróleo e gás ser apontado como um dos principais impulsionadores da economia nacional, Chikwava entende que a indústria extrativa, isoladamente, não vai conseguir assegurar a independência financeira de Moçambique. Os produtos estão lá, os serviços estão lá, se calhar uma regulamentação mais orientada para estimular que o setor financeiro tenha apetite ao financiamento do setor informal. E combinado com outros fatores legais, regulamentares e fiscais, acredito que sim, podemos ter um fator diferenciador a trazer este informal a produzir resultados
e também a cada vez mais se formalizar rumo ao crescimento e desenvolvimento econômico esperado. Comentando a respeito do evento realizado pela Frelimo, este especialista do ramo bancário afirmou que a reunião de quadros realizada na última terça-feira foi importante, tendo contribuído com reflexões e orientações capazes de ajudar o partido no poder a adotar melhores práticas para o desenvolvimento do país. Este evento representa um marco de transformação da consciência dos membros e quadros do Partido Frelimo no setor financeiro, para que tenham a consciência e a dimensão da necessidade da sua contribuição para que se fortaleçam as bases, primeiro. Segundo, consigam promover um conjunto de atos, produção de conhecimento, experiências que devem ser utilizadas para orientar, apoiar e, portanto, aconselhar o partido a adotar as melhores práticas de desenvolvimento. A reunião de quadros do setor financeiro ligados à Frelimo constituiu, segundo organizadores, uma oportunidade para reforçar a unidade, a coesão organizativa e a participação da juventude do setor financeiro na Agenda Nacional de Desenvolvimento de Moçambique. O Banco de Moçambique anunciou uma redução das taxas de juros no mercado monetário interbancário, indicador que reflete o custo de dinheiro entre os bancos comerciais, ao mesmo tempo que o metical manteve estabilidade face ao dólar norte-americano. Os dados constam do boletim do mercado monetário interbancário e cambial, divulgado a 20 de maio de 2026, que aponta para o abrandamento do custo das operações de liquidez entre instituições financeiras. O Banco de Moçambique apresenta os dados mais recentes do mercado interbancário e evidencia um alívio da pressão sobre o sistema financeiro, com redução do custo do dinheiro e manutenção da estabilidade cambial. De acordo com este boletim, as taxas de juros das permutas de liquidez entre bancos, operações utilizadas pelas instituições financeiras para suprir necessidades temporárias de tesouraria, reduziram de 9,54% para 9,32% as operações com garantias e de 9,62% para 9,29% nas operações sem garantias. O Banco Central refere ainda que as taxas de reverse repo, instrumento através do qual o Banco de Moçambique injeta liquidez no sistema financeiro mediante recompra futura de títulos, também registraram reduções nos prazos de 7 dias e 1 mês, sinalizando maior disponibilidade de liquidez no mercado bancário. No segmento dos bilhetes de tesouro, títulos de dívida pública de curto prazo, emitidos pelo Estado para financiamento das necessidades de tesouraria, observou-se uma subida das taxas de juro nos prazos de 91 e 182 dias, indicando maior procura de remuneração pelos investidores para aplicações de curto prazo. Já no prazo de 364 dias, a taxa reduziu ligeiramente, sugerindo expectativas de maior estabilidade macroeconómica e inflação mais controlada no médio prazo. Este relatório destaca igualmente a redução das taxas de juros ativas cobradas pelos bancos nos créditos concedidos aos clientes de 22,96% para 22,63%. As taxas passivas, que representam a remuneração paga pelos bancos aos depositantes, também caíram de 5,53% para 4,91%, refletindo menores custos de captação de recursos pela banca comercial. O presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, Pedro Henriques Fernandes da Silva, defende que é chegado o momento de se criarem condições concretas para impulsionar o crescimento das PMEs, por estas terem potencial para contribuírem para a rápida independência econômica que o país almeja. O presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, Pedro Henriques Fernandes da Silva, considera que o país deve apostar no fortalecimento das PMEs, por representarem cerca de 90% do tecido empresarial nacional e desempenharem um papel estratégico no alcance da independência econômica. Falando em entrevista à MBC, à margem da reunião de quadros do setor financeiro realizada esta semana pela Frelimo,
O empresário afirmou que chegou o momento de se avançar da reflexão para medidas concretas que promovam o crescimento e desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Pedro Henriques Fernandes da Silva defende ainda maior cooperação entre as PMEs através da prestação de serviços entre si, como forma de fortalecer o setor empresarial nacional. Sem dúvida, as PMEs são o coração do desenvolvimento da economia e rumo à independência da economia de Moçambique. Como sabemos, são mais de 90% do setor empresarial são PMEs e nós precisamos criar soluções que apoiem o crescimento e o desenvolvimento das mesmas. Falou-se ali de várias dificuldades que as PMEs sentem, sem dúvida. O acesso a financiamento é um problema, mas mais do que estarmos sempre a falar dos problemas, que começam a ser repetitivos, temos que começar a encontrar soluções. Então foi importante esta discussão, falou-se ali de várias alternativas. Uma delas que eu acho é mesmo fazermos negócios entre nós, as empresas de maior porte que têm mais possibilidades, já têm uma estrutura a apoiarem as micro e pequenas empresas. Segundo o empresário, o governo tem igualmente um papel determinante neste processo, devendo priorizar medidas como a eliminação da dívida interna junto às PMEs, fator que poderá reduzir a fragilidade financeira enfrentada por várias empresas. Para o governo, sem dúvida nenhuma, tem que começar a olhar um pouco para a dívida interna, porque falou-se ali que continua a subir, o que não é bom, porque se nós continuarmos a criar uma dívida junto das PMEs, não estamos a dar robustez às mesmas, estamos a matar as mesmas. O desafio é que, para as PMEs, comecemos a comprar internamente, comprar entre nós, comprar no nosso vizinho, empresas dos nossos amigos, empresas de parceiros, vamos trabalhar em conjunto, vamos desenvolver, se um produz, o outro vai processar, temos de trabalhar entre nós. Se nós não desenvolvermos a nossa economia, não passarmos para o processamento, industrialização, vamos estar sempre dependentes de divisas, de importação, vamos virar exportadores. Eu sei que não é um caminho fácil, mas a algum momento temos que começar a apostar mais em nós e acreditarmos em nós. Pedro Henriques Fernandes da Silva classificou a iniciativa da Frelimo como importante, mas sublinhou que o país precisa agora de ações concretas capazes de impulsionar efetivamente o setor das pequenas e médias empresas e acelerar o alcance da independência econômica de Moçambique. Vamos agora observar o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias no Jornal da Noite. Até já. Da sociedade. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane.
Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. Que a tecnologia está a afastar as crianças das tradicionais brincadeiras do quintal, já ninguém duvida. E é por essa razão que a Rony Bila lançou hoje a iniciativa Desliga a TV e Vamos Brincar, um projeto que desafia as famílias a trocarem os ecrãs da televisão, videogames pelos jogos tradicionais moçambicanos. Quando foi a última vez que viu uma criança a saltar a corda ou a jogar a neca? Para resgatar a magia da infância pura e das tradições moçambicanas, a Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo, transformou este sábado num autêntico palco de nostalgia. O evento Desliga a Tela, Vamos Brincar chegou para lançar um apelo urgente aos pais encarregados da educação. Afastar as crianças do mundo digital, pelo menos por algumas horas do dia, e resgatar os jogos que unem gerações. A iniciativa promovida por Aaron Bila nasceu de uma preocupação à volta da sociedade atual: o desaparecimento progressivo dos jogos e brincadeiras tradicionais. É uma chamada de reflexão para esse tema, de desligar as telas por um tempo, para poder brincar, porque é crucial, nos dias de hoje, para as crianças brincarem, né? Porque está a desaparecer, né? Estão a desaparecer as brincadeiras e em detrimento das brincadeiras virtuais. Eu não quero dizer com isto, não estou contra com a digitalização, mas tanto a digitalização, assim como os jogos tradicionais físicos, têm as suas vantagens e desvantagens. Sandra Pisura, ilustradora do livro Jogos e Festas Infantis em Moçambique, lamenta o sedentarismo da nova geração, mas diz ter encontrado neste evento motivo para sorrir, pois é possível ver uma forte cumplicidade e engajamento dos próprios pais. Este livro, ao povo moçambicano ou, no geral, aos outros países é pertinente. Então, foi por isso que nós fizemos aqui este pré-lançamento, para dar a conhecer e para mostrar que é real. Os jogos estão aqui, existem. Este evento foi muito bonito. Os pais trouxeram os seus filhos. E quem foi que disse que brincadeira tem idade? Os adultos não resistiram e deixaram-se contagiar. Virgínia Januário foi ao evento para acompanhar os mais novos, mas acabou por recuar no tempo e reviver a própria infância. Eu acho uma boa iniciativa de as crianças saírem porque as crianças têm lidado muito com telefones, mas eu gostei muito por brincarem, verem esses novos jogos, daquilo que nós brincávamos, porque nós também brincávamos dessas brincadeiras. Para a pequena Luna, que viveu a experiência na primeira pessoa, o recado para todas as crianças moçambicanas é simples e direto: o calor e o contato humano vence qualquer ecrã de alta definição. Eu acho que é bom, é muito divertido, porque tem vezes que a tela não nos ajuda, não nos ensina a jogar outros jogos, assim. Estudem, também brinquem. Não é só telefone, nós também temos as brincadeiras moçambicanas que são bem divertidas. O desafio está lançado. Num sábado diferente, provou-se que para ativar a imaginação e a verdadeira felicidade, basta às vezes um simples clique no botão de desligar. Decorre este sábado e domingo na sede da Federação Moçambicana de Xadrez em Maputo o Campeonato Nacional Escolar da modalidade na categoria Sub-14, evento que serve de preparação para a participação de Moçambique na fase continental de apuramento para Mundial, a realizar-se no Cazaquistão. Julho próximo, na vizinha África do Sul, na fase continental de apuramento para o Campeonato do Mundo de Xadrez, a ter lugar também este ano no Cazaquistão.
Este sábado e domingo, a Federação Moçambicana de Xadrez está a promover nas suas instalações em Maputo este campeonato nacional interescolas sub-14 disputado sob forma de maratona por 9 equipas de 5 instituições de ensino da cidade capital do país. Nós estamos a promover um campeonato nacional para apuramento para um campeonato continental que será em julho em Cape Town, aqui na vizinha África do Sul. E depois passará para a fase mundial, que será em Cazaquistão. Então, nesse exato momento, nós estamos já a fazer o campeonato de apuramento entre escolas. Participam aqui alunos das escolas que vão competindo e depois vamos apurar a melhor escola para ir representar o país lá no campeonato africano. Vencedor de 2 jogos. Neste sábado, Crisnel Mukota tem meio caminho andado rumo ao objetivo final. Foi bom. Ganhei 2 jogos, aprendi mais e vi que consigo passar o meu potencial. Primeira, ganhar os adversários. Segunda, melhorar. E a terceira é aprender melhor. Encarregado de educação de um dos xadregistas, Paulino Machava conhece os benefícios do xadrez no desenvolvimento cognitivo, em particular das crianças. O xadrez é conhecido ao nível mundial que é uma das atividades que estimulam muito o desenvolvimento cognitivo. E uma organização de um evento desses para crianças é uma mais-valia, não só para as crianças, é uma mais-valia para todos. Nem qualquer um de nós, quando vê crianças a competirem, vê pessoas que estão sendo formadas por uma sociedade mais saudável, mais ligada. O desporto une as pessoas. Os vencedores da competição e, por conseguinte, representantes de Moçambique na fase continental de apuramento para o Mundial Sub-14 serão conhecidos neste domingo, 24 de maio. Geografia da fé, o que é? Vai saber daqui a pouco na rubrica de destaques do Semanário Investigativo Confidencial, a ser apresentado por Rui Lamarques, que antecipa aos telespectadores da MBC TV a edição que sai amanhã às 10. Rui Lamarques, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Espaço Confidencial aqui na MBC TV, o espaço que todas as semanas usamos para falar da edição de domingo do Confidencial, ou seja, o jornal que inicia a sua semana. E quando digo jornal que inicia a sua semana, falo no sentido de jornais independentes. O que é que o Confidencial traz para si essa semana? Confidencial traz para si essa semana aquilo que nós designamos a geografia da fé, ou seja, o mapa silencioso das igrejas que ocupam o espaço social em Moçambique. O que é que nós fizemos nesta edição? Nós analisamos os registros públicos, analisamos os boletins da República para verificar quantas igrejas estão, sob o ponto de vista formal, autorizadas a trabalhar em Moçambique, entre aspas. E nós encontramos um número infindável de organizações religiosas e vimos o seu objeto social, vimos aquilo que elas dizem. Não se trata de uma edição para julgar as igrejas, trata-se de uma edição para compreender o fenómeno. Mas também fizemos uma pesquisa paralela, que foi verificar se existem igrejas que não estão formalizadas. Vimos isso também através das redes sociais e percebemos que existe também um mapa paralelo de igrejas que não estão registradas e que ela tem uma presença significativa nas redes sociais. Isto é o que temos para a edição de Confidencial e também temos um editorial que fala da NARM, que finalmente respondeu ao Confidencial a carta datada de 1 de abril. Então o nosso editorial aborda um bocadinho isso e mostra como é que nós vamos prosseguir com os assuntos que temos vindo a tratar sobre medicamentos e sobre produtos íntimos, esses que nós começamos a encontrar desde que começamos a publicar os nossos conteúdos. Muito obrigado. A morte de Humberto Sartori em plena cela da cadeia de máxima segurança, também conhecida como BO, continua a levantar questionamentos.
E é este o tema escolhido pelo sociólogo Elísio Macamo para hoje, na sua habitual coluna de opinião no Jornal da Noite da MBC-TV, onde analisa o comunicado emitido pelo Serviço Nacional Penitenciário a respeito da morte do empresário ítalo-moçambicano. Boa noite, estimados telespectadores. A morte de Humberto Sartori sob custódia do Estado testa não apenas a capacidade operacional das instituições, mas a sua qualidade moral e republicana. E digo sob custódia do Estado deliberadamente, porque esse é o dado essencial. Não estamos perante a morte de um cidadão qualquer, num contexto qualquer. Estamos perante a morte de alguém cuja liberdade foi retirada pelo Estado e cuja integridade física, justamente por isso, passou a ser responsabilidade direta desse mesmo Estado. Isso muda completamente a natureza da comunicação pública que este caso requer. O comunicado emitido pelo Serviço Nacional Penitenciário falha justamente aí. Não contém necessariamente fatos falsos, mas revela uma compreensão profundamente inadequada do que significa comunicar publicamente numa república. Numa ordem republicana, comunicar não é proteger a instituição da opinião pública. Não é antecipar críticas, não é moldar percepções. Comunicar é justificar o exercício da autoridade perante cidadãos que têm direito a explicações. O comunicado, infelizmente, parece orientado por outra lógica. Basta olhar para a sua arquitetura. Em vez de começar pelo essencial, que seria o reconhecimento da gravidade da morte, uma afirmação inequívoca da responsabilidade institucional e compromisso claro com um apuramento rigoroso e independente, o texto rapidamente introduz elementos que parecem funcionar como uma linha defensiva. Eu refiro-me em particular à informação de que o detido recusava-se a alimentar-se voluntariamente desde a entrada no estabelecimento. Ora, se as circunstâncias da morte ainda estavam por apurar, por que razão esse detalhe era considerado importante naquele momento? Importante para esclarecer ou importante para orientar a interpretação pública? Porque são coisas muito diferentes. Então, a razão pública requer prudência argumentativa, requer que instituições distingam claramente entre fatos estabelecidos, hipóteses plausíveis e especulações. O comunicado não faz essa distinção. E o problema agravou-se quando o ministro do Interior avançou com a hipótese de morte resultante de greve de fome prolongada, agravada por problemas de saúde, ao mesmo tempo que o ministro da Justiça veio dizer que ainda não tinha recebido os laudos periciais. Ora, isto cria uma situação institucionalmente insustentável, se não há ainda base pericial em que se fundamenta a explicação avançada. E se há base suficiente para avançar explicações, como se explica que o ministro politicamente responsável ainda não disponha dessa informação? Então, quando um membro do governo formula uma hipótese causal antes da conclusão formal dos procedimentos periciais, essa hipótese deixa de circular como mera conjuntura e começa a funcionar como uma narrativa oficial provisória. Mesmo que venha a confirmar-se, permanece a questão de princípio. Era correto avançá-la naquele momento? Há ainda um outro aspecto perturbador no comunicado, que é a inclusão da lista de crimes imputados ao falecido. Essa informação não explica a morte, não esclarece circunstâncias, não informa sobre procedimentos institucionais. Então, por que está lá? A única leitura plausível é a tentativa de enquadrar simbolicamente a figura da vítima perante a opinião pública, como se dissesse implicitamente que se tratava de alguém já moralmente comprometido. Ora, isto é profundamente problemático. O dever de proteção do Estado não depende da respeitabilidade social do custodiado. A cidadania não é graduada segundo simpatias morais. Mas ainda, mesmo admitindo por hipótese que a recusa alimentar tenha desempenhado papel relevante, isso não reduz automaticamente a responsabilidade institucional. Antes, pelo contrário, multiplica as perguntas legítimas. Que protocolos existem para lidar com greve de fome? Houve monitorização clínica regular? Houve avaliação médica? Houve comunicação antecipada à família? Foram consideradas medidas preventivas adequadas? Foi ponderada a transferência hospitalar? Portanto, o detalhe introduzido como aparente explicação abre, na verdade, um campo ainda maior de responsabilidade institucional.
Mas o que este caso revela, no fundo, é um problema mais vasto da nossa comunicação política e institucional. Muitas vezes as instituições comunicam como se o principal desafio fosse controlar a narrativa e não prestar contas. Isso reflete uma fragilidade mais profunda da razão pública, que é a dificuldade em compreender que a autoridade democrática não se afirma pela opacidade, nem pela rapidez em oferecer explicações convenientes, mas pela qualidade das razões oferecidas aos cidadãos. Então, o ponto central, para mim, não é apenas descobrir como Humberto Sartori morreu. Isso é evidentemente essencial, mas é uma questão mais ampla, que é saber se as nossas instituições compreendem o que significa explicar-se publicamente quando falham, ou podem ter falhado, no cumprimento de seu dever mais básico com um cidadão sob sua guarda. Porque é dessa compreensão que depende, em última instância, a confiança pública. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Com a opinião de Elísio Macamo, damos por encerrada a presente edição do Jornal da Noite. Não perca a seguir o programa Moçambique 50 anos.